Pessoal, tudo bem? Eu vou começar uma série de vídeos sobre os principais exames utilizados na medicina. Por quê? Para você ter mais clareza em relação àquilo que é solicitado para você. Tá? Bom, no vídeo de hoje sobre a creatinina. A creatinina é um composto formado a partir da creatina. A creatina é um composto altamente energético que ele vai ser necessário para o metabolismo muscular. Então vocês vão ver que os níveis de creatinina são diferentes em pessoas que têm muito músculo ou pouco músculo. Então isso vai ser importante lá na frente, vocês vão ver, e isso tem implicações práticas, tá? A creatinina é utilizada como marcador da função, por quê? Porque ela é filtrada, ou seja, ela vai tomar o caminho para ser excretada pelo rim, porém ela não é reabsorvida. Muitas substâncias, quando elas são filtradas, quando elas estão em rumo para serem eliminadas pelos rins, elas são reabsorvidas. Ou seja, a reabsorção é o rim puxa de novo essa substância para a corrente sanguínea. No caso da creatinina não acontece isso. Portanto, você tem uma avaliação melhor de quanto daquela substância foi eliminada pelo rim e de quanto ela tem circulante na corrente sanguínea. Tá? Ela tem um parâmetro mais fidedigno. Bom, importante vocês saberem que que mais ou menos, quando você já tem alteração de creatinina, os níveis de deteriorização dos néfrons ali dos rins estão em torno de 50%. Então você tem marcadores mais precoces também de função renal, então são vários marcadores, desde a albumina, tem outros parâmetros, mas de modo geral você tem comprometimento de 50% dos néfrons quando você começa a ter alteração de creatinina, tá bom? Bom, algumas questões importantes em relação à creatinina é o seguinte: quando você vai fazer o exame, claramente você não precisa nenhum preparo específico, é um exame de sangue simples. Os valores em relação quais valores são normais ou não, isso tem muita variação, tá? Varia desde criança até adulto. Por exemplo, mulher em torno de 1,1, homens em torno de 1,2, tá? Menor que esses valores. No entanto, vocês vão ver que, como eu falei, varia com massa magra. Portanto, aquele indivíduo que tem mais músculo tem níveis de creatinina maior. Por quê? Porque tem metabolismo da creatina maior. Pessoas com menos músculo têm níveis mais baixos. Então você pode ter uma senhora idosa com um nível de creatinina de 1, que seria normal para a mulher, mas mesmo assim alterada, tá? Porque a massa magra dela é muito pequena, então ela tem muita pouca produção de creatinina. Então se ela tem no sangue 1, quer dizer que ela não está conseguindo eliminar de modo adequado a creatinina, tá bom? Bom, algumas questões relacionadas ao que aumenta e ao que diminui. De modo geral, o aumento se dá ou por insuficiência renal crônica ou por insuficiência renal aguda. Ambas aumentam a creatinina, tá bom? Bom, algumas outras coisas que podem aumentar, desde obstrução do trato urinário, mas uma questão que pode aumentar é justamente a alta ingesta de carne, também está relacionada com o aumento de creatinina. Lembrando que a carne tem muita creatina, né? O composto creatina. Então você tem um aumento na creatinina. Outras questões mais raras, por exemplo, intoxicação por metanol, rabdomiólise, podem levar ao aumento da creatinina. Bom, quando você pensa em diminuição da creatinina, há algumas questões relacionadas à diminuição da massa muscular. Então, por exemplo, baixa estatura, baixo peso, tá? Caquexia, ou seja, aqueles pacientes muito emagrecidos, pacientes que têm patologias hepáticas muito graves também estão relacionados a isso, tá bom? Então, basicamente é isso. Quando é solicitada para você a creatinina, eles querem ver a sua função renal. A função dela é essa, porém, tem alguns fatores que atrapalham, como a massa muscular, mas ela é fator de predição de dano renal. Então, o intuito é ver insuficiência renal ou insuficiência aguda, dependendo do ambiente, tá? Então é isso que eu queria falar para vocês. Ela tem a variação em relação ao peso de massa corporal. Ela é uma substância utilizada porque ela é filtrada, porém,
ela não é reabsorvida, por isso ela prediz de modo mais fidedigno a quantidade que você produz com a quantidade que você elimina. Quando eu falo filtração, é que ela vai ser filtrada pelo rim para ser eliminada, porém ela pode sofrer algumas substâncias podem sofrer um processo de reabsorção. A creatinina não sofre, então ela é um marcador mais fidedigno de como que está a sua função renal. Tá? E ela tem variação em geral com a sua massa muscular, tá? Com a sua massa muscular, com a sua altura, com a sua idade. Então tem outros exames, tá? O clearance de creatinina, depois eu vou especificar cada vídeo para vocês. Então desde a taxa de perda proteica na urina, tá? Também são marcadores de função renal que predizem de modo diferente do que a creatinina. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Entre no meu Instagram, vai ter mais vídeos relacionados a isso. E até a próxima!